dois cientistas aqui, ó, na década de 50, começaram a realizar, porque os cientistas até então não sabiam também. Porque a baleia ela é muito diferente de tudo que existe hoje. Então, através de testes imunológicos e depois de testes genéticos, foi visto que as baleias, o bicho que existe atualmente, que é mais aparentado à baleia, são os artiodáctilos. Os artiodáctilos são um grupo de mamíferos que apresentam umas características distintivas, especificamente na pata. Quem são os artiodáctilos? São os animais que são representados por é o grupo que são representados por estes animais aqui, ó. O hipopótamo, o boi, os porcos, o camelo, a girafa, enfim. E são animais que apresentam uma coisa bastante peculiar na pata. Eles são animais que têm a pata fendida, certo? É como se o casco fosse dividido em dois. Enquanto que o outro grupo de animais com casco é chamado de perissodactílos. Os perissodactílos são os cavalos, por exemplo, que tem um casco apenas, o casco não é fendido, certo? Bom, então o que a gente descobriu até agora? A gente descobriu que através de testes moleculares, vamos dizer, imunológicos, genéticos, as baleias são aparentados assim com os hipopótamos. Então, a hora que você olha o crânio de um hipopótamo, você olha o crânio de uma baleia, você pede truco, né? Truco, eu não acredito nisso, certo? E aí, a gente sabe que o hipopótamo é um tipo de mamífero artiodáctilo que tem um tipo de pé bastante específico, assim. Mas as baleias não têm pé. Como é que a gente vai conseguir comparar? Como é que a gente pode ter certeza disso? E é aí que entra a paleontologia, pessoal. É aí que é legal, porque aí, quando a gente começa a encontrar no registro fóssil animais que nos permite contar uma história evolutiva, que a coisa começa a ter graça e a gente começa a entender o porquê que as baleias são como elas são hoje. Certo? Então eu vou fazer um esqueminha aqui bem simples para vocês. Temos aqui o hipopótamo e temos aqui os dois grupos de baleia que existem atualmente, que são as baleias odontocete e as baleias misticete, certo? E esse é um esquema que vai ajudar a gente a entender um pouco como que os fósseis vêm preenchendo as lacunas que existem nessa história evolutiva e nos ajudam a entender um pouco mais sobre como as baleias evoluíram. Bom, uma coisa interessante da gente entender nesse esquema é o seguinte: o fato do hipopótamo ser um animal aparentado com as baleias não quer dizer que as baleias descendem dos hipopótamos. Isso é uma coisa que a gente não pode ter na cabeça. Um exemplo é o seguinte: o exemplo que a gente pode ter na cabeça é o seguinte: tanto o hipopótamo quanto as baleias, eles têm o mesmo ancestral em comum. É como se vou usar um exemplo meu e do Fernando. É como se a gente fosse neto do mesmo avô, certo? A gente é neto do mesmo avô. Então, tanto as baleias quanto os hipopótamos, eles possuem o mesmo ancestral em comum. Mas não quer dizer que as baleias, elas descenderam dos hipopótamos e nem os hipopótamos das baleias, certo? Então, a gente tem que ter isso na cabeça para não formar conceitos um pouco errados sobre como os bichos evoluíram. Bom, então eu vou contar um pouco da história aqui para vocês sobre esses bichos e sobre como foram feitas as descobertas dos fósseis, para que permite a gente entender um pouco mais sobre isso. Bom, lá nos idos do século XIX, do começo do século XIX, um anatomista famoso, ele descreveu um bicho chamado Basilosaurus, que é aquele bicho lá da capa, né, do primeiro slide.